vamos lá? Bom, se tem uma pergunta que eu recebo aqui desde o primeiro dia que eu postei um vídeo só aqui no canal, é o seguinte: Raul, é possível uma pessoa conseguir ter R$ 1 milhão investidos ali se ela ganha apenas um salário mínimo? Isso na realidade brasileira hoje, né, equivale a R$ 1.100. A gente sabe, a gente não é um dos países mais ricos do mundo, né? Não estamos entre os mais pobres, mas também não estamos entre os mais ricos. Será que é possível? Será que alguém conseguiria chegar lá? E vocês me perguntaram tanto isso que eu decidi tirar assim uns 2 dias da minha vida e fazer uma pesquisa realmente aprofundada. E aí o que acontece hoje, quando eu cheguei no estúdio para gravar esse vídeo, que para mim era um vídeo tão importante, a energia lá tinha acabado. E aí, infelizmente, eu não consegui gravar no estúdio, então eu tô gravando aqui em casa mesmo. Desculpa, né, se a qualidade do vídeo não chegar naquele nível, mas é que eu esperei tanto para fazer esse vídeo que eu não queria mais adiá-lo, né? Eu tô ansioso já para vocês verem isso aqui que eu consegui. Uma das coisas interessantes também para a gente entender aqui é que no canal, na verdade, por sorte, né, e talvez por uma seleção aí do público que aconteceu de alguma maneira, a gente não tem a grande parte do público aqui que ganha apenas o salário mínimo, né? Nas pesquisas que a gente já fez algumas vezes essas pesquisas em diferentes datas, a gente reunindo os dados aqui, a gente chega no seguinte, olha, entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por mês de remuneração, a gente tem 47,6% de vocês. Então confirma aqui para mim se você está nessa faixa. Provavelmente a maior parte de vocês está, porque na pesquisa vocês responderam assim. Entre 5.000 e 10.000 por mês, a gente tem 19,3%, né? Então a gente tem uma parte aqui que ganha até um dinheiro muito maior, ganha aí quase ganha entre 5 e 10 salários mínimos quase, né? A gente tem aí 17% da nossa audiência que ganha menos de R$ 2.000 e que poderia estar aqui ou em R$ 1.900 ou em R$ 1.100, mas que está bem perto dessa realidade, né, do salário mínimo aqui. Entre R$ 10.000 e R$ 30.000 por mês, a gente tem 11,2%, são pessoas mais ricas ali já, realmente de classe A aí no Brasil, né? E acima desse valor, entre 30 e 100 mil, a gente ainda tem 3,4% da nossa audiência, e a gente tem ainda os abastados aí, né, que são essa parte da nossa audiência que ganha mais de R$ 100.000 por mês, que ainda é 1,5% do total. Então a gente tem aqui no canal um recorte bem diferente da realidade da população brasileira de modo geral, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 30 milhões de habitantes aí, né, 30 milhões de pessoas que ganham aí exatamente, né, um salário mínimo, que ganham até um salário mínimo trabalhando. Entre as pessoas ocupadas aí no Brasil, a gente tem 30 milhões de pessoas que ganham um salário mínimo. É um recorte bem diferente da nossa audiência aqui, da população brasileira de modo geral. Então agora a gente vem aqui para a pergunta que dá título ao vídeo de fato, né? Será que é possível uma pessoa ganhando somente R$ 1.100 todos os meses conseguir investir para chegar em R$ 1 milhão? Se essa pessoa tem família, se essa pessoa tem ali qualquer outra pessoa que ela precise contribuir, a resposta imediata que eu vou te dar é não. Infelizmente, nas pesquisas que eu fiz aqui, esse dinheiro é impossível para sustentar uma família, é impossível para a pessoa conseguir sobreviver, quanto mais para ela ter ali, né, qualquer dinheiro que seja possível ela destinar para qualquer outra finalidade. Essa pessoa está passando por uma situação muito complicada. Hoje o preço dos alimentos, o preço do gás de cozinha, o preço de um aluguel no Brasil, ele é extremamente elevado. Então essa pessoa não está em condições, uma pessoa com uma família que ganha R$ 1.100 por mês, ela não está ali em condições de fazer investimento nenhum. Pelos meus cálculos aqui, né, e foi muito difícil fazer isso, tem um site que chama Custo de Vida, eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem utilizar os parâmetros de comparação, ele consegue mostrar com base colaborativa, né, quanto custa uma coisa barata e quanto custa uma coisa cara em praticamente qualquer cidade do Brasil. Alguns dados você precisa arbitrar, porque esses dados às vezes são fornecidos por pessoas de modo geral, e você pode fazer uma pesquisa e ver se os dados daquela cidade realmente são condizentes ou não com a realidade daquele lugar. Nas pesquisas que eu fiz, se a pessoa tivesse ali um membro a mais na família, ela já estaria passando por dificuldades ali seríssimas. Então, esse vídeo não se aplica à pessoa que ganha um salário mínimo e não tem mais ninguém trabalhando na casa dela, ela precisa sustentar uma família, talvez, com um salário. Essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade muito grande, a gente não conseguiria ajudá-la aqui utilizando esse vídeo. Mas agora a gente vem para outra esfera. Se a gente considera que um salário mínimo, ele tem ali 12 parcelas, ele tem o 13º, que é um salário a mais, a gente consideraria que uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil hoje, ela ganha R$ 14.300. E aqui agora vem um fator realmente insano do Brasil e que vocês vão concordar comigo na hora que vocês perceberem. Dentro desse site Custo de Vida, a gente consegue comparar também uma cidade com outra. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu comecei a fazer algumas comparações. Quando eu comparei, por exemplo, o
Rio de Janeiro com Goiânia, a gente tem uma distância gigantesca. Então, Rio de Janeiro está 223 no custo de vida, enquanto Goiânia está no 152. Então, deu uma diferença nesses pontos que eles calculam ali. Então, deu uma diferença gritante. Uma pessoa no Rio de Janeiro, com um salário mínimo, mesmo morando sozinha, ela teria dificuldades imensas para conseguir sobreviver ali. Enquanto que em Goiânia, nas pesquisas que a gente acabou percebendo aqui, que Goiânia é a minha cidade, por isso que eu pesquisei Goiânia, essa pessoa conseguiria não só sobreviver, como conseguiria viver. No Rio de Janeiro, ela praticamente não consegue pagar um aluguel, né? Mesmo considerando morar em comunidades e tudo, ela praticamente não conseguiria pagar um aluguel e nem comprar ali cesta básica, insumos básicos. Os preços dos alimentos no Rio de Janeiro são muito mais altos que em Goiânia. O preço de tudo, da passagem, de tudo, do ônibus, de qualquer coisa, é muito mais caro que em Goiânia. Então essa pessoa acabaria tendo todo o salário dela no Rio de Janeiro, por exemplo, atrelado a isso. O meu objetivo com essas pesquisas era tentar definir uma planilha de orçamento que as pessoas pudessem utilizar, né? A minha ideia era fazer uma planilha de orçamento onde eu ajudasse essa pessoa que ganha R$ 1.100 e vive sozinha a definir um custo de vida ali para que ela conseguisse investir uma parte do dinheiro. O que acontece em algumas cidades eu percebi que é praticamente impossível, essa pessoa teria dificuldades mesmo para viver, e em outras cidades, esse mesmo salário de R$ 1.100, em algumas cidades de Santa Catarina, ou em algumas cidades do sul do Brasil, ou até mesmo em algumas cidades do norte e do nordeste, esse valor ele seria mais que suficiente para a pessoa conseguir comer de forma relativamente balanceada, até comprando carne em algumas datas ali, e ela conseguiria ali realmente fazer uma gestão desse dinheiro e que ela conseguiria sim investir uma parte ali. Agora, no Rio de Janeiro, São Paulo, nessas grandes capitais, honestamente, essas pessoas que estão sobrevivendo com esse dinheiro, elas são verdadeiros guerreiros mesmo, porque é praticamente impossível. As pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Então, para essas pessoas, não é possível. Mas se você vive em alguma dessas outras cidades onde é possível viver com salário, e a gente encontrou alguns lugares onde, sei lá, o aluguel custa R$ 500, né? Foram boas surpresas que eu tive de perceber que nem todo brasileiro está numa situação tão ruim, né? Porque quando eu olho para esse número, 1.100, quando eu olhei para as capitais, eu percebi que a maioria das pessoas vivendo nessas capitais com um salário desse, elas não conseguiriam sobreviver, gente. Foi assustador na hora que eu tentei fazer os cálculos aqui na ponta da caneta mesmo, né? A gente descobre que a realidade do brasileiro, eu recomendo que você faça isso, é muito difícil. Mas nessas outras cidades a gente conseguiu então encontrar. Então o que eu quero saber de vocês? Se vocês acham que vale a pena a gente desenvolver por estado, talvez, uma planilha dessa, e eu posso fazer lá no site, né? Uma planilha de orçamento para tentar ajudar essas pessoas a organizarem. Se tiver esse público aqui, porque eu percebi que talvez a gente não alcance as pessoas hoje, né? Então se tiver esse público aqui, se alguém está nessa situação e está numa das cidades que dá para viver, que você sabe que dá para viver, e aí a avaliação pessoal sua, e que talvez desse para você investir, me comenta aqui que eu posso ajudar você a organizar o seu orçamento. E aí a proposta que a gente vai fazer aqui para essas pessoas é uma proposta a menos radical possível e é uma ideia muito interessante que eu tive. Então é o seguinte, imaginando uma pessoa que ela gaste todo o salário que ela ganha para viver. Ela chega no último mês do ano, ela ganha ali o 13º, ela ganha um salário a mais. Hoje o brasileiro utiliza esse um salário a mais, na maioria, né? Utiliza esse dinheiro principalmente para pagar dívidas. Se você pesquisar a fonte de gasto ali, é para pagar dívida de cartão, ou dívida de alguma coisa, ou para comprar presentes, né? Muita gente revela também nas pesquisas que utiliza esse dinheiro para comprar presente. Então, as pessoas utilizam esse dinheiro para diversas coisas. Se você me desse apenas esse salário aqui, a gente pode fazer uma coisa realmente interessante e que foi a base de cálculo que eu utilizei aqui nesse vídeo. Então, considerando um salário a mais por ano, né? Esses 1.100 a mais por ano, um salário mínimo, a gente conseguiria investir aí R$ 91,66 todos os meses. Na verdade, você não vai investir mensal, vai investir lá no último mês que você receber e a gente chegaria a uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, já vou pedir para você deixar o like na confiança. Esse vídeo deu um relativo trabalho para ser feito, foi muita pesquisa, muita coisa mesmo para eu chegar nisso aqui. E se você não é inscrito no canal ainda, você pode se inscrever só se você quiser. Se você não é Sardinha Raiz, espera o final do vídeo, não dá o like agora, dá o like no final se você achar que o vídeo mereceu o like. Se não achar, não precisa dar, tá bom? Então o que acontece? Se a gente trabalhar aqui com a rentabilidade de 11,87% ao ano, que não é uma rentabilidade absurda nem nada, imaginando um cenário aqui de 15 anos, então essa pessoa investindo somente o 13º salário dela durante 15 anos a uma taxa aí de 11,87% ao ano. Eu já explico de onde eu tirei esse número. Depois aí desses 15 anos, essa pessoa teria um valor total investido de R$ 43.233,80. E ela teria investido do bolso dela mesmo, né, somente R$ 16.590
R$ 26,46. O total em juros aí seria, que ela teria recebido só de juros, seria de R$ 26.643,34. Só que aqui a coisa já começa a ficar muito interessante. Depois desses primeiros 15 anos que foram extremamente sofridos, aqui a mágica dos juros compostos, né, dos investimentos, ela começa a fazer efeito. Essa pessoa já estaria gerando ali por mês R$ 401,38 em rentabilidade. A gente não pode dizer que ela estaria gerando de renda passiva. Depende do que ela estivesse investindo ali. Se fosse um fundo imobiliário, alguma coisa, poderia. Mas não sendo, né, sendo ações, alguma coisa, ela teria uma rentabilidade, considerando a média do tempo aí, em torno de R$ 401,38. Acho que eu falei o valor errado anteriormente aí. Mas é isso, R$ 401,38. Então, a partir daí, o próprio dinheiro dela começa a trabalhar por ela e gerar um esforço de quase metade do esforço que ela gera de trabalho. Só que é 4 vezes o valor que ela investia anteriormente, por mês agora ela está gerando. Então, assim, ela está investindo muito mais dinheiro, isso graças aos juros compostos. E aí, se ela decidisse prosseguir aí, os efeitos dos juros compostos ficam ainda melhores. Depois de 30 anos, essa pessoa teria R$ 275.296,97 ali investidos. Olha que loucura. Essa pessoa já está quase chegando em 30% de 1 milhão ali, né? Tá bem próximo aí. E o valor total investido que ela teria tirado do bolso dela seria de R$ 33.089,26. Então, olha, ela fez uma mágica, ela transformou, sei lá, R$ 33 mil em R$ 275 mil. De fato, ela ganhou R$ 242.207,71 somente com juros. Nesse exato momento, essa pessoa já estaria gerando uma renda passiva superior ao próprio salário dela. Então, assim, ela já está gerando de renda passiva aqui, se ela quisesse aqui renda mesmo, se ela quisesse pegar esse valor e investir em alguma coisa que rendesse 6% só, né, para ser uma rentabilidade real ali, para ela reinvestir o valor da inflação, já explico também o porquê que a gente não considerou a inflação aqui ainda no cálculo. Então essa pessoa já poderia gerar, a 6% ao ano, ela já poderia gerar R$ 1.375 todos os meses. Então ela praticamente, como ela ganha um salário, nesse momento ela já poderia ali, né, depois desse período, ela já poderia deixar de trabalhar, ou talvez somar isso à própria renda dela e começar a viver com uma qualidade de vida um pouco melhor. É claro que essa pessoa está desesperada para usar esse dinheiro, né? Tantos anos investindo ali, ela poderia começar a usar uma parte desse dinheiro para melhorar a vida dela, para começar a ter um pouco mais de qualidade de vida nesse momento, ou ela poderia continuar investindo. Agora você imagina, no fim então desses primeiros 30 anos, né, essa pessoa demorou a vida toda praticamente, mas ela conseguiu criar algum patrimônio ali utilizando somente o 13º dela. Eu achei esse dado interessante. É claro que a gente vai ver crítica de todos os lados, mas é o que eu tentei explicar. A gente não está falando aqui para quem tem uma família ou para quem tal, é para a pessoa que tem vive ali com um salário mínimo, ele gasta todo o dinheiro dele e investe somente o 13º. Cara, é possível em alguns lugares do Brasil, não é possível em todos os lugares do Brasil, tá bom? Então eu quero deixar isso bem claro. E aí quando a gente chega ali em 41 anos depois de investimento, então enfim, sim, essa pessoa chegaria lá a R$ 1 milhão utilizando somente o 13º. Então ela chegaria no valor final de R$ 1.085.445,65. Ela teria investido somente R$ 46.288,30, né, transformado esse dinheiro em 1 milhão então. O total dela em juros, né, só de juros, então foi de R$ 1.039.157,35. E aqui a gente tem que fazer algumas considerações que eu sei que vocês também querem e que eu também quero fazer. R$ 1 milhão lá em 2062 não vai ser grande coisa. Essa é a primeira coisa que você deve estar pensando, porque a inflação vai corroer esse poder de compra ao longo dos anos. Só que aqui vem um dado que as pessoas acabam não falando. Como a gente considerou nessa estratégia investir somente o 13º salário, o reajuste do salário mínimo nos últimos anos é muito superior à inflação. Aqui nesse gráfico, olha só, você vê a série, né, do aumento do salário mínimo desde o Plano Real. Se ele fosse reajustado somente pelo IPCA, ele seria essa linha verde. Então o salário reajusta muito acima do IPCA, né? A gente está reajustando pela linha vermelha, pelo menos até aqui. Então se a gente considerar nos últimos 20 anos, não é um dado vulnerável, não é um dado frágil, não é um dado sério. Então a gente considera aqui que o salário mínimo se reajustou 142% acima da inflação. O que aconteceria provavelmente aqui no futuro, na hora, né, lá naquele 15 ou naquele 20 anos ali, essa pessoa já teria muito mais de R$ 1 milhão. Na verdade, se ela mantivesse a estratégia de investir um salário dela, né, um salário mínimo por ano ali, já que a gente está considerando esse aumento tão grande do salário mínimo acima da inflação, ela chegaria a R$ 1 milhão muito antes do esperado e poderia, inclusive, até viver de renda muito antes do esperado, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse dado, porque eu percebi que sim, é possível alguém com um salário mínimo, dentro de algumas condições, né, não sustentando a família e tal, seria possível essa pessoa conseguir sim atingir a independência financeira ali e de fato conseguir ficar milionário. Então, em dado momento ali, esse investidor estaria gerando mais dinheiro passivamente ali do que com o próprio esforço. É uma jornada árdua, não é fácil para ninguém, mas é possível. E como a gente
se propôs a falar se é possível sim, demora muito, mas a pessoa poderia interromper esse processo, não precisa chegar no milhão necessariamente. Essa pessoa nunca viveu com a quantidade de dinheiro que 1 milhão poderia proporcionar, então ela poderia ter uma qualidade de vida muito melhor, ainda que não chegasse a R$ 1 milhão, né? É importante a gente dar essa oportunidade para a pessoa dela conhecer essa ferramenta tão incrível que são os investimentos. Muita gente que já ganha um salário mínimo hoje tem dinheiro na poupança, consegue poupar um pouquinho lá com esforço e poderia transformar esse dinheiro em uma coisa bem maior se a gente não tivesse preconceito e não dissesse, quem é pobre não pode investir. Pode sim, se pode fazer dívida, se pode comprar no cartão, se pode fazer um monte de coisa, pode também investir, né? Acho que a gente tem que trabalhar isso na mente das pessoas. É possível, não para todo mundo, mas é possível. E outra consideração é que algumas pessoas vão me perguntar, Raul, seria possível a gente fazer isso utilizando renda fixa? Porque 11,87% ao ano é uma rentabilidade que eu achei alta. Cara, não. Essa rentabilidade hoje ela é baixa. Tem CDBs aí oferecendo 12,75% ao ano, 12% ao ano. Raul, você fala isso e não mostra onde? Cara, na descrição aqui eu vou deixar para você abrir conta lá na IsaX, lá se você quiser. Lá a gente tem CDBs, na minha própria plataforma a gente tem CDBs aí pagando muito mais que isso, você pode ver. E é claro que ao longo do tempo vai mudando, o cenário vai mudando, gente, mas a economia é assim mesmo. Aqui a gente tem que fazer uma simulação, a gente tem que utilizar algum critério. Não adianta você só ficar reclamando, né? A gente precisa utilizar algum critério de balanceamento. A rentabilidade média do Ibovespa, por exemplo, aí, se a gente considerasse, ela é próxima aí desses 11,87, até maior um pouquinho, né? É importante a gente lembrar que o Ibovespa pegou um monte de empresas ali que às vezes não eram empresas muito boas e que na verdade a gente poderia ter tido uma rentabilidade até maior que essa. Então, esse número é correto e honesto. E aí vocês vão me perguntar se eu recomendo seguir essa estratégia aqui. Cara, se eu tivesse lá um salário mínimo, isso seria o que eu faria? Provavelmente não. E eu vou ser bem honesto com vocês de que eu acho o seguinte, se você está ganhando um salário mínimo, a sua maior preocupação agora precisa ser se especializar ou fazer algum tipo de curso para que você consiga realmente sair desse salário, né? Sair dessa remuneração. Você precisa ganhar mais. Já fiz alguns vídeos aqui de renda extra que podem te ajudar. E por último, você pode me falar, Raul, eu já estou ganhando 400, 500, já posso investir, né? 400, 500, 600, R$ 1.000 por mês. Onde que eu posso aprender a investir o meu dinheiro para fazer essa mágica aqui? Com certeza chegar no milhão muito antes dessa pessoa, desse exemplo. Cara, na UVP é a minha escola de formação de investidores. Você pode clicar no link aqui embaixo também. Vou deixar aqui as inscrições para a turma do dia 21 de outubro, agora, né? E você pode perguntar assim, cara, tanta gente vendendo esse tipo de coisa, por que eu deveria fazer a UVP e não qualquer outro curso, qualquer outra coisinha? A UVP é o único curso do Brasil de finanças mesmo, de investimento, onde no final do curso, se você não estiver satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E se você tem dúvidas de que isso realmente acontece, pesquisa o nome da UVP no Reclame Aqui. A gente tem um compromisso, a gente não deixa ninguém nem abrir lá, a gente devolve o dinheiro na hora, cara. A pessoa pode reclamar de qualquer coisa, menos que ela não aprendeu no curso. Porque se ela não aprendeu, ela pode pedir o dinheiro de volta se ela não ficar satisfeita. Então, é praticamente isso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Eu sei que esse vídeo... Tem um monte de gente que gosta de reclamar de tudo. Eu fiz o vídeo com a intenção de contribuir com a vida dessas pessoas. Se você for fazer uma crítica, que seja uma crítica que contribua com a vida dessas pessoas, tá bom? Então, um beijão pra você e até o próximo vídeo.